Olá, amigo! Nossa proposta aqui visa lançar luz sobre conceitos e conhecimentos a respeito desse lugar. Primeiro, trata-se de um lugar real e bíblico, mas tão mal interpretado, até mesmo no meio cristão. A quantidade de frases, conceitos, pregações, até visitas ao inferno, trazendo relatos completamente alienados de valor bíblico, é enorme. Portanto, diante de tantas aberrações e bizarrices, está na hora de colocar uma ordem nessa desordem teológica. Pior de tudo isso é que muita gente vai passar um bom tempo nesse lugar e nem sabe direito como é. Por isso, é bom conhecer o inferno antes de ir para lá. Quem sabe você possa escolher uma melhor opção para a sua eternidade. O termo inferno transmite um conceito de lugar inferior, abaixo do plano terrestre, para onde se destinam as almas dos mortos. Através dos ensinos do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos, ficou muito mais claro os pormenores desse lugar. Até então, tal revelação faltava ao nosso entendimento. Assim, quando alguém morre, acontecem dois fatos. Primeiro, o corpo, que é a parte material, perde todas as suas funções e vai para a sepultura, a cova, se desfaz completamente ao longo do tempo, conforme Gênesis 3,19. Tu és pó e ao pó te tornarás. Segundo, acontece com a alma imaterial, que se separa do corpo, mas esta alma ela não pode ser acolhida em um lugar material, físico. Simplesmente não dá para guardar uma alma em um compartimento. Portanto, o inferno se define como um lugar situado em uma dimensão espiritual, capaz de coletar e manter as almas dos homens que aguardam o juízo e seu destino eterno. Então, quando o homem morre em seu estado natural de pecado, ele não pode ascender ao céu. Por isso Deus o destina temporariamente ao plano inferior, ao inferno, no sentido espiritual, aguardando então o juízo segundo as suas obras. No Antigo Testamento, a palavra mais usada é Seol, do hebraico, representando o mundo dos mortos. Embora às vezes usado também para sepultura, é mais aplicado ao destino das almas. Já no Novo Testamento, o termo veio do grego Hades, e representava o mundo dos mortos. Contudo, passou a ser usado para representar o inferno, o lugar para onde irão os perdidos, aguardando o juízo, o dia do julgamento. Vamos ver aqui alguns dos maiores conceitos e erros a respeito do inferno. Nós vamos dividir aqui o nosso trabalho em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre os principais conceitos e erros conceituais que ocorrem quando nós nos referimos ao inferno, quando as pessoas falam sobre o termo inferno. E na segunda parte eu gostaria de fazer junto com você um esboço, um diagrama sobre este lugar, correspondendo a cada passagem bíblica que se refere a eles. Vamos então trabalhar? Vamos começar a primeira parte. Vamos começar a parte 1 do nosso estudo, trabalhando com erros e conceitos importantes sobre o inferno. Basicamente, explorar alguns erros conceituais, e nós vamos fazer isso criando 8 perguntas, através das quais nós vamos procurar bases bíblicas para responder de forma correta e mostrar onde estão os grandes erros conceituais a respeito do inferno em cima dessas perguntas que nós vamos fazer. A primeira pergunta: onde fica o inferno? Em primeiro lugar, nós temos que compreender que o inferno ele não fica no centro da Terra, como muitos querem. Nem no interior de um vulcão, nem no buraco mais profundo da Terra, muito menos em qualquer outro planeta do universo. Não pode ser um lugar material e físico, mas sim um lugar no plano espiritual, onde almas e espíritos são conservados para o juízo. Temos que entender que a alma é alguma coisa imaterial e ela não pode ser colocada em um compartimento material, em um quarto, em uma prisão, em uma cadeia. Ela precisa, para guardá-la, de um compartimento espiritual. Portanto, o inferno não vai ser encontrado na nossa Terra, nem no nosso universo, mas em uma dimensão espiritual, onde lá estará então o lugar adequado para conservar as almas para o juízo, até o dia do juízo. A segunda pergunta, importante também que nós precisamos responder e entender é: seria o inferno
um lugar onde se juntam os demônios e as almas dos homens? Meus queridos, esse conceito está extremamente equivocado. Não é assim. Os espíritos dos demônios, eles não compartilham o mesmo lugar no inferno. São coisas diferentes. Espíritos de demônios, espíritos de anjos caídos e almas de homens são coisas diferentes e são colocados em lugares diferentes. Os anjos são presos também em um determinado local do inferno que nós vamos ver um pouco mais à frente. Inclusive na parte 2, nós vamos ver as referências bíblicas que nos mostram onde fica cada compartimento do inferno. Veremos ainda no decorrer desse estudo como se pode classificar então esses vários lugares. Então, o inferno não é um lugar onde se juntam os demônios e as almas dos homens. Eles não ficam juntos lá, como muitos imaginam. O terceiro ponto, a terceira pergunta importante é: o inferno é onde Satanás reina? Satanás reina no inferno? Essa seria a pergunta? De jeito nenhum, de forma alguma. Satanás não tem nenhum controle sobre o inferno. O controle e o comando total do inferno está sobre o poder de Deus, como as Escrituras nos esclarecem em Romanos 14, 9, dizendo: foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Em Lucas 12, versículo 5, Jesus falando do temor que se deve a Deus, ele disse assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Como também em Apocalipse 1, 18, onde está escrito: e o que vive, e que foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Os próprios demônios, eles sabem disso ao rogar a Jesus que não os destinasse para lá, o abismo. Em Lucas 8,31, estava escrito: e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, sabendo primeiro que Jesus tinha autoridade total sobre estes lugares e ele tinha poder para mandá-los para lá. Quantas visões do inferno descritas por alguns turistas, onde lá eles são recepcionados por demônios terríveis, com olhos de fogo bem na porta do inferno, esperando as almas. E mais, quando chega lá dentro, eles ainda veem os demônios se divertindo, torturando as almas. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Vocês já ouviram essa expressão: o inferno se levanta contra a igreja? O inferno está furioso com esta obra? Que nada, irmão. O inferno não fica furioso, muito menos ele se levanta contra qualquer coisa. O inferno, ele fica sempre no seu lugar, esperando os pecadores rebeldes que se apressam a chegar lá. Ele não é uma pessoa, ele é um lugar. Por isso ele não tem esses sentimentos, essas emoções de ficar furioso, de se levantar. Ele simplesmente está lá. E lembre-se sempre que inferno não é sinônimo de Satanás, pois o próprio Satanás e todos os demônios têm pavor desse lugar. É o último lugar que eles desejariam estar. O certo seria falar assim: Satanás se levanta contra a igreja, está correto. Ou Satanás está furioso com esta obra. Aí sim estaria correto, porque Satanás é um ser pessoal, os demônios são seres e eles têm esse tipo de comportamento de estar furioso, de se levantar contra a igreja. Mas o inferno não, o inferno fica lá embaixo aguardando os seus habitantes. A quarta pergunta importante que é consequência dessa terceira que nós acabamos de fazer: se lá no inferno não é o reino de Satanás, onde estaria então estabelecido o reino de Satanás? Isso é muito bem explicado nas Escrituras, em Efésios 6,12 e Apocalipse 12, 7 a 8. Apenas duas referências já são suficientes para nos esclarecer sobre estes assuntos. Em Efésios 6,12 está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Apocalipse 12, 7 também está escrito: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Portanto, o diabo e seus principados, potestades, príncipe das trevas e as hostes espirituais da maldade se estabelecem em uma região espiritual identificada biblicamente como
lugares celestiais, situados ao redor da terra, de onde agem e interferem no plano espiritual na vida dos homens. A quinta pergunta que nós criamos aqui para nos esclarecer alguns pontos é: seria o inferno, então, conforme muitas visões mostram, um playground onde os demônios se divertem com as almas? O inferno parece em algumas visões e na concepção de alguns um lugar onde os demônios se divertem torturando as almas. Quem sabe seriam até contratados para fazer esse serviço, as mais terríveis torturas nas almas dos infelizes encaminhados para lá? Não, não é assim. As almas dos homens não ficam junto com os espíritos de demônios. A Bíblia não mostra isso. Jesus fez uma descrição muito clara daquele lugar que se chama Hades ou inferno. E isso não foi mostrado lá. Além disso, os demônios têm mais pavor do lugar destinado a eles no inferno do que os próprios homens. Isso porque eles conhecem muito bem a situação dos demônios presos nas trevas do abismo, para onde eles vão. Como se vê em Lucas 8,31, dizendo: e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, o inferno não é um playground onde os demônios se divertem com as almas. Eles ficam em um lugar terrível de trevas, amarrados em correntes inativos. Prosseguindo, nós vamos fazer mais uma pergunta. Então, se não são os demônios que atormentam as almas do inferno, o que são as chamas do inferno, os vermes e o enxofre? Em Marcos 9,43 está escrito assim: e se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado, possuindo as duas mãos, do que ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Vamos explorar um pouco esses elementos. Esses elementos que nós conhecemos, o fogo, o enxofre e os vermes, são coisas materiais terríveis. Todavia, a Bíblia usa como figura da realidade do inferno na dimensão espiritual. São figuras daquilo que acontece na dimensão espiritual. Na verdade, a realidade será até mais terrível do que essas figuras. Vamos explorar um pouco mais essas figuras, então. O que significaria o verme que não morre? O que é que não morre no inferno? A lembrança dos pecados que não foram cobertos pelo sangue de Jesus. Representa então todos os pecados, as suas lembranças e os seus efeitos, que jamais morrerão. Eles ali se voltam contra quem os praticou. Imagine uma dor causada por alguém a outrem, contudo agora sendo continuamente sentida por quem acarretou aquela dor. Por isso que a Bíblia diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque tudo que ele causou ao seu próximo voltará para ele mesmo, só que com a chama da justiça de Deus. Então, este é o significado do verme que não morre no inferno. O que seriam então as chamas? Ora, as chamas do inferno, elas são constituídas pela exposição das almas à justiça de Deus e à sua ira sobre o pecado, uma vez que vão para lá carregada de pecados. Seus pecados não foram perdoados, seus pecados não foram cobertos pelo sangue de Jesus. Então eles sentem continuamente todas as dores e males, bem como todas as injustiças que praticaram em vida contra seus semelhantes e também contra Deus. Esses são os 2 primeiros mandamentos. Como eles não creem nem aceitam a expiação na cruz pelo sacrifício de Jesus, acabam sofrendo as consequências de seus pecados. A ira de Deus contra o pecado é comparada ao fogo. Em Naum 1, versículo 6, está escrito: quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Em Salmo 89:46 está escrito: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como um fogo? E muitos outros versículos da Bíblia também comparam a ira do Senhor sobre o pecado como fogo, como chamas. Então as almas carregadas de pecado, ao chegarem nesse destino, são expostas a estas chamas e a terrível expectativa de juízo e destinação eterna ao lago de fogo. Em Ezequiel 11, versículo 21, está escrito: mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor. Isso é uma lei espiritual. Eu farei recair sobre a sua cabeça. Ele recebe de volta tudo aquilo que ele praticou. Em Eclesiastes 11:9 está escrito: alegra-te, jovem,
na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. E o enxofre? O que seria, então, o enxofre naquele lugar espiritual? Seria a figura de quê? Ora, o enxofre, ele causa uma fumaça tóxica e com um odor horrível. Sim, representa o que eles respirarão no inferno, o odor e a fumaça de seus pecados. A sétima pergunta é o seguinte: dá para fazer turismo no inferno? Não indico isso para ninguém, pois não é um lugar de vai e vem, mas de foi. Não tem passagem de volta, mesmo porque quem chega lá só sai para o juízo. E quanto às pessoas que dizem ter ido ao inferno e voltaram para contar a história? Bom, como se não bastasse as contradições com as escrituras, cada um conta uma história diferente um do outro. Parece que cada um tem o seu próprio inferno. Alguns querem até ganhar dinheiro com essas falsas experiências, cujos relatos divergem das escrituras. Nós precisamos prestar muita atenção para saber se aquilo realmente é algo real ou é uma invenção da própria mente da pessoa. Às vezes ela até teve uma experiência, mas não é algo bíblico. Apesar das fantasias de alguns, nós precisamos ponderar um pouco aqui e admitir a possibilidade de algumas pessoas terem tido uma experiência real e convincente. Inclusive, eles acabam aceitando a Jesus, mudando a sua vida, depois de vislumbrar, de alguma forma, a sua situação espiritual. Eu acredito, em alguns casos, que se trata de uma experiência real, porém muito pessoal. Neste caso, eu entendo como uma experiência dada por Deus a cada indivíduo, como um vislumbre da sua situação, com os parâmetros adequados dentro da medida como a pessoa pode receber. Não chega a ser uma ida para o inferno, senão de lá ele não sairia. Porém, um vislumbre desta realidade, conforme a pessoa pode receber e pode compreender. É como se fosse vamos dizer assim, um trailer passado para ele daquilo que vai acontecer com ele se ele não tomar jeito na sua vida, se ele não consertar, se ele não fizer um conserto com Deus. E como eu disse antes, trata-se de uma experiência muito particular, com parâmetros pessoais. Mesmo assim, nenhuma experiência pode contradizer e ultrapassar a verdade registrada na palavra de Deus. Mas eu mesmo conheço relatos dessa experiência que não trazem essas contradições. Mas como eu disse, é uma experiência particular, com parâmetros particulares conforme cada um pode receber. Como se fosse um vislumbre ou um trailer da situação desta pessoa, que Deus dá a ela um vislumbre para ela entender e tomar uma decisão na sua vida de se consertar com Deus. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é: o Hades é eterno? Ou o inferno, que nós chamamos, o Hades de inferno, é eterno? Não, não é. O inferno não é eterno, pois ele será destinado ao lago de fogo. Este sim é um lugar eterno. Ora, em Apocalipse 20:14 está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este é o lugar eterno, para onde será destinado tudo que é abominável a Deus. Nós vamos estudar um pouco mais sobre o lago de fogo na parte 2 desse estudo. Mas este sim é o lugar eterno, chamas eternas ou fogo eterno que o Senhor se refere, onde para lá serão dirigidas uma certa classe de coisas e pessoas, e nós vamos estudar isso um pouco melhor na parte 2 desse estudo. Portanto, nós convidamos você a prosseguir na parte 2 deste estudo, onde nós vamos fazer um diagrama com as referências bíblicas a respeito de cada um desses compartimentos e entender melhor ainda este assunto. Vamos agora, na parte 2, delinear juntos um diagrama representando o que a Bíblia fala desse plano inferior e seus lugares e moradores. Mas lembre-se, esse recurso não pretende exibir uma foto do inferno. Ninguém foi lá para tirar uma foto ou fazer uma filmagem, mas apenas um diagrama a fim de entendermos melhor, um esquema. Um ensinamento muito esclarecedor sobre o Hades foi nos dado pelo próprio Senhor Jesus na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, versos 19 e 31, que nós vamos explorar bastante aqui na nossa parte 2. O máximo possível daquilo que a Bíblia fala sobre estes lugares. Vamos começar com as portas, que é a entrada, as portas do inferno. Observe que em Mateus
16:18 está escrito a seguinte palavra: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus falou essas palavras? Ora, o grande problema da humanidade são as portas do inferno. Elas representam a força invencível, capaz de atrair e arrastar as almas dos homens para o inferno. Esta força está no pecado. Como uma alma deixa o seu corpo carregada de pecados, ela é atraída, ela desce ao inferno pela força do pecado. Mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele quebrou esse poder, o poder do pecado, e nos livrou da força das portas do inferno. Por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Por causa do poder insuperável do sangue do Calvário. E a igreja são aqueles que são lavados e remidos de seus pecados pelo sangue de Jesus. Ele também disse em Apocalipse 1:17: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Assim Jesus fechou as portas do inferno para a sua igreja, para aqueles que creem nele e que também lhe obedecem. Prosseguindo, vamos falar também de um outro termo que é importante nós entendermos, que se trata da sepultura, a cova, o pedaço de terra. Eles dizem que é a morada eterna, mas não é bem assim. Nem o corpo fica eternamente naquela cova, porque o corpo é desfeito, se espalha, os vermes comem, são comidos, carregam, de repente aquele corpo está espalhado pelo mundo todo. Em Lucas 16:22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Observe que, no caso da morte do ímpio, Jesus ressaltou inicialmente a sepultura, ou seja, o lugar onde o corpo será desfeito. Então o corpo ele é desfeito, ele é distribuído, devolvido à terra e se espalha por toda a terra. Ele não fica ali quietinho na sepultura. Ele vai se espalhando, ele vai se transformando em pó, ele vai sendo absorvido pela natureza, pela terra, e ele pode estar em qualquer lugar no mundo depois. Pedacinhos dele, átomos, moléculas, eu não sei. Mas a verdade é que o corpo ele é desfeito e ele volta à terra da onde ele veio. No entanto, fica muito claro que a alma ela não é desfeita pela morte, mas ela vai para o Hades. Em Lucas 16:23 está escrito: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Enquanto o corpo é desfeito na sepultura, a alma, bem consciente de seus pecados, vai para o Hades. E os seus tormentos são causados pela exposição de sua consciência à justiça de Deus, conforme nós já falamos anteriormente. Ele ficará diante de todos os seus pecados e males feitos em sua vida. Esse fato ele carregou consigo e levará para o juízo. E Jesus também fala de um lugar nomeado seio de Abraão. Em Lucas 16:22 está escrito: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. É importante lembrar o fato de que o Senhor Jesus, sendo Deus e conhecendo a realidade espiritual, jamais criaria uma parábola fantasiosa, sem corresponder a elementos concretos e consistentes da realidade. Portanto, todos os pronunciamentos de Jesus nos permitirão entender melhor as realidades espirituais. Entenda, Jesus é a verdade. Por conseguinte, não se pode imaginar a possibilidade dele declarar qualquer coisa inconsistente com a realidade. Por isso, cremos que aquela situação representa algo real. O que Jesus queria manifestar ao apresentar em sua parábola os seguintes aspectos. Primeiro, a situação de Lázaro, o mendigo. A situação do rico, o nome desse lugar como seio de Abraão. Uma comunicação espiritual entre eles que deixava patente a situação irreversível de cada um. Se isso não fosse possível, por que e para que Jesus criaria uma fantasia irreal em sua parábola? Além disso, dentro da infinita sabedoria e conhecimento de Jesus, ele não poderia ilustrar essa situação em cima da realidade, sem precisar criar uma fantasia, algo real, de forma alguma. Por isso, nós cremos que aquilo que ele falou tem uma aplicação prática, imediata e concreta. Então, esse lugar, ele tem alguns aspectos um pouco mais difíceis de entender, quero dizer, o seio de Abraão.
E precisamos nos deter aqui um pouco mais analisando esses aspectos. Em primeiro lugar, por que o nome Seio de Abraão? Esse nome Seio de Abraão, ele já era um termo conhecido que era usado também pelos judeus. E essa expressão tão especial, confirmada por Jesus na referência citada, representa o lugar daqueles que viveram e morreram descansando na esperança e fé de Abraão. A fé de Abraão, aquela que o levou a declarar solenemente em Gênesis 22:8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, sendo, portanto, Jesus Cristo esse cordeiro no qual esperavam a redenção. No entanto, antes da morte de Jesus Cristo na cruz, o cordeiro ainda era guardado pelos santos do Velho Testamento, nesse lugar chamado Seio de Abraão. Várias passagens bíblicas nos mostram que esse lugar não era um lugar definitivo para os crentes do Antigo Testamento, mas um lugar temporário de espera da consumação, como nós veremos mais adiante, nos tópicos posteriores. Outra coisa importante, então, é a gente entender que essa parábola mostra a irreversibilidade da situação de cada um. A situação de cada um era definida durante a sua vida, mas não podia ser mudada após a morte. Existia um abismo intransponível entre o seio de Abraão e o Hades, como está escrito em Lucas 16, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Portanto, não era permitida em hipótese nenhuma, como querem alguns religiosos e algumas teologias, a transferência entre esses dois lugares. Em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que as pessoas possam ser transferidas de lugar depois da morte. Portanto, uma vez que a pessoa vá para o Hades, o inferno, ele deverá aguardar lá até o dia do juízo, onde será julgado segundo as suas obras. Um terceiro ponto, então, que eu acho um dos mais importantes e talvez mais difíceis de entender é por que este lugar chamado de Seio de Abraão era um lugar temporário de aguardo dos santos do Velho Testamento. Os santos do Velho Testamento aguardavam algo grandioso naquele lugar, conforme relatado em passagens bíblicas como o Salmo 49:15. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Em Salmo 16, versículo 10, pois não deixarás a minha alma no inferno ou no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Esta última passagem refere-se então ao Messias, cujo trabalho de consumar a redenção era aguardado pelos santos do Antigo Testamento. E nós temos que considerar aqui um princípio teológico vital e imutável. Ninguém pode ascender aos céus, nenhum homem, nenhuma alma humana, sem ter a sua alma lavada e remida no sangue de Jesus. E isso só poderia acontecer após o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eles, ainda que em paz, em alegria, em esperança naquele lugar, eles estavam retidos ali, aguardando a promessa de redenção, conforme reportado nos versos acima. A vitória de Cristo, rompendo toda essa limitação, todo esse impedimento, todo esse cativeiro, tanto para eles como também para a igreja, ela é mencionada em Salmo 68, verso 18, e é espelhado em Efésios 4:8 pelo apóstolo Paulo. Em Salmo 68, 18 está escrito: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isso é espelhado então em Efésios 4:8 pelo apóstolo Paulo, dizendo: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A espera desse momento glorioso está consumado, é claro e visível em outras referências como Hebreus 11:39 e Apocalipse 6:9. Em Hebreus 11:39 está escrito: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, quer dizer, não alcançaram a promessa em vida, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então ele estava nos aguardando este momento de se juntar à igreja através da consumação da obra em Jesus Cristo. Já em Apocalipse 6:9, ela nos revela um outro mistério muito interessante, porque está escrito assim:
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Para entender e relacionar a passagem de Apocalipse acima, precisamos observar que estes santos mártires estavam lá embaixo do altar. A expressão usada neste texto se justifica porque deram as suas vidas pelo testemunho da verdade. E o altar é o lugar do sacrifício. Suas vidas e sua oferta foi considerado para Deus um sacrifício. Porém, neste contexto, parece muito claro um fato registrado, ou seja, apenas em um determinado momento, os mártires recebem então as vestes brancas. E eles são despertados para este momento muito especial, para receber as suas vestes brancas. Ora, esta ocasião representa exatamente a hora em que Jesus consumou a obra na cruz do Calvário. Daí para frente, outros mártires surgiram, mas agora mártires da igreja, reunidos em um só lugar no céu, conforme Hebreus 11:39, o paraíso, todos de posse de suas vestes brancas. E finalmente, a confirmação dessas verdades que acabamos de falar acima, em Mateus 27, versículo 50 até o 53, sobre os santos do Velho Testamento. A Bíblia mostra algo maravilhoso, como aparece registrado nas seguintes passagens bíblicas. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, muitos desses santos, por ocasião desse fato histórico, antes de ascender aos céus, receberam a oportunidade de ressuscitar em Jerusalém, testificar do cumprimento da promessa. Isso é algo glorioso, porquanto mostra a mudança de lugar e de estado para esses fiéis do Antigo Testamento. Antes de ascender aos céus, Deus deu a eles, então, uma oportunidade de ressuscitar e testificar em Jerusalém, porque Deus assim o quis. Hoje esse lugar está vazio e todos os que estavam lá foram transferidos ao paraíso no céu, se juntando à Igreja de Cristo. Talvez vocês achem este assunto difícil e desejariam mais explicações. Muitas pessoas têm dificuldades em entender porque não navegam no contexto amplo da palavra de Deus, onde tudo está relacionado. Nesse sentido, peço compreensão, pois alongaria muito falar sobre cada detalhe. Fica para uma outra ocasião. Vamos prosseguir aqui agora falando do abismo. O abismo é às vezes também chamado de poço sem fundo. Ele trata-se de outra realidade do mundo inferior, o inferno. Ele é referenciado várias vezes nas Escrituras. Observe que o abismo não é o Hades, ele é um outro lugar, uma outra realidade do mundo inferior. Esse abismo é um lugar de trevas, destinado aos espíritos caídos, e eles ali estão aprisionados e ficam inativos. Vejamos algumas menções deste lugar. Em Lucas 16:26, está mostrando que existia um grande abismo separando o seio de Abraão do Hades. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, quer dizer, entre o lugar que vocês estão aí, que se chama Hades, e o lugar que nós estamos aqui, o seio de Abraão, existe um grande abismo que é intransponível. Os demônios sabem da existência deste lugar e têm pavor de ir para lá. Em Lucas 8:31, e rogavam que não os mandassem para o abismo, reconhecendo também a autoridade e o poder de Deus de mandá-los para lá. Só que isso tem a hora certa e o momento certo que Deus determinou. No entanto, este lugar ele é vedado, ele só pode ser aberto por quem tem ou recebe as suas chaves, conforme mostrado em Apocalipse 20, versículo 1, onde está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, este lugar ele tem uma porta com uma chave, só quem tem essa chave pode abrir e ter acesso. Não é um lugar onde as pessoas podem subir e descer à vontade, de jeito nenhum. Mas ainda
tem um outro lugar que se refere às maiores profundezas desse abismo, que foi referenciado por Pedro como Tártaro. O termo Tártaro do grego, ele é usado por Pedro na passagem que nós vamos ler daqui um pouquinho, e traz o conceito de um lugar mais baixo do inferno. Este lugar é onde foram aprisionados alguns anjos rebeldes. Por que esses anjos foram presos antecipadamente desta forma, pertence somente a Deus. Nós não sabemos. Pode ser que sejam anjos extremamente poderosos, perigosos, que se rebelaram e que não poderiam ser deixados livres por algum motivo. Mas somente Deus sabe, isso pertence a Deus. Mas em 2 Pedro 2,4 está escrito: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ele usa aqui o termo Tártaro, que do grego significaria a parte mais baixa do inferno. Em Judas 1, versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seu próprio estado original, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas aqui repete aquilo que Pedro havia falado com outras palavras. E finalmente, então, tem o lago de fogo, que nós vamos estudar em seguida. Ele sim é o destino eterno dos rebeldes, este é o lugar eterno. Eu nem afirmaria ser uma parte do inferno. Na verdade, ele estabelece um lugar chamado também pela Bíblia de trevas externas, trevas exteriores. Seria um lugar, então, externo, longe da presença e da luz de Deus, também chamado de segunda morte, que representa a separação eterna de Deus. Este lugar traz um conceito diferente daquele ao qual nós estamos acostumados, pois ele reúne ao mesmo tempo trevas e fogo. Isso é possível no mundo espiritual. Ele recebe vários títulos com o objetivo de oferecer, na verdade, uma qualificação para melhor nós compreendermos este lugar eterno. Vamos analisar cada um desses nomes e procurar entender assim e extrair todas as informações importantes a respeito deste lugar. Ele é chamado de fogo eterno. Em Mateus 25:41 está escrito: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso qualifica então como lugar eterno, para sempre, em um ambiente de fogo. O fogo no contexto simboliza então a justiça de Deus aplicada e executada. Também ele é chamado de trevas exteriores. Em Mateus 8:12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22:13 diz então: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse termo qualifica como lugar externo, exterior de trevas, longe de Deus e longe da sua luz. Este lugar ele é chamado também de fornalha de fogo, em Mateus 13:42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa expressão o identifica mais uma vez como um lugar, um ambiente repleto de fogo, e nesse caso também representa a justiça de Deus aplicada e executada. E em Apocalipse ele é chamado de lago de fogo, em Apocalipse 20:14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este termo é usado em Apocalipse e o classifica como um lugar onde seus habitantes serão imersos completamente em fogo, o fogo da justiça de Deus. Além disso, nesse mesmo versículo, ele é chamado também de segunda morte. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe que este nome é usado em Apocalipse e indica uma separação eterna e irreversível de Deus, porque a pessoa, quando morre a primeira morte, ela se separa do seu corpo e vai para o Hades, ou então vai para o paraíso, vai ficar com Deus. Mas quando acontecer o juízo, ela será submetida a uma segunda morte, que representa então essa separação eterna e irreversível de Deus. Vai ficar nas trevas e longe da luz de Deus. É chamado também este lugar de
perdição. Em 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Em Apocalipse 17:8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, porque ela será lançada junto com o falso profeta no lago de fogo, que é a mesma coisa que perdição, lugar irrecuperável e eterno. Assim, o Senhor, ele deixa bem claro quanto ao propósito de criar este lugar. Em Mateus 24:51, destinado ao diabo e seus anjos. Ele se refere àqueles que viam a face de Deus e se rebelaram. Portanto, este lugar não era para o homem criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, ao acatar a proposta de Satanás e segui-la em sua rebelião e desobediência, os homens acabam com o mesmo destino, o lago de fogo. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês estão indo para um lugar que era destinado para o diabo e seus anjos, preparado para o diabo e seus anjos. Mas vocês seguiram ele na sua rebelião, da sua desobediência, mantiveram os seus pecados, rejeitaram a salvação e agora então vão ter o seu mesmo destino. Interessante também é a gente notar quem é que vai morar no lago de fogo, quem é que vai ficar lá eternamente, quem será lançado lá. O lago de fogo será o destino eterno e destino final para, primeiro, a besta e o anticristo. Segundo, o falso profeta. Em Apocalipse diz que eles são lançados vivos no lago de fogo. Terceiro, o diabo e seus anjos. A morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. E da humanidade serão lançados no lago de fogo os homens qualificados aqui como covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos. Como vocês podem ver, só gente fina e bem qualificada para ir para aquele lugar. E, naturalmente, incrédulos porque rejeitaram a verdade, amaram mais a mentira, rejeitaram a salvação que é a verdade de Deus. Lembre-se também que os mentirosos vão para este lugar. O pai da mentira é o diabo e ele carrega para lá os seus amigos, os seus filhos da mentira. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a mentira e excluí-la da nossa vida, porque o pai da mentira, repito, é o diabo. Cuidado com a mentira, não pratique. Não apoie, não divulgue tudo aquilo que você não tiver certeza que seja verdade. Porque o Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Agora o diabo é o pai da mentira. Então nós temos uma escolha para fazer. Se você vai viver na verdade ou na mentira. E também aqui completa que todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será então lançado no lago de fogo. Naturalmente, porque eles fazem parte dessas qualificações que nós acabamos de falar. Concluindo então esse nosso estudo, nós marcamos alguns pontos muito importantes que eu gostaria de lembrar. Em primeiro lugar, nós esperamos ter esclarecido a forma correta e bíblica do uso do termo inferno e melhorado o conhecimento bíblico de vocês a respeito deste lugar, que é real e concreto e sustentado pela palavra de Deus. Depois também, em segundo lugar, nós gostaríamos de frisar que realmente tem muita gente que tem medo de falar do inferno, mas não manifesta o menor temor em caminhar para lá. Além disso, em terceiro lugar, lembrar sempre que o inferno é um lugar real, cuja existência é sustentada pela palavra de Deus. Em quarto lugar, o mais importante de tudo é que nós esperamos ver de cada um de nós, de vocês, o maior empenho na obra de Deus, em livrar as almas dos homens desse tenebroso e terrível, mas justo, destino de perdição. Pode parecer duro falar sobre este assunto, mas nós não podemos atenuar aquilo que o próprio Senhor Jesus agravou. Eu espero que após esse estudo, cada um encontre uma melhor aplicação da forma correta e bíblica desse termo, cada vez que ela usar. Porém, espero muito mais ver um grande empenho na obra de Deus, em livrar as almas dos homens desse tenebroso e terrível destino de perdição. Vamos então trabalhar para livrar as almas dos homens deste destino justo, mas terrível.
e que pode ser evitado pelo poder do sangue de Jesus. Sempre falando a verdade, somente a verdade que está na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.